Timóteo 2:1. A palavra de Deus diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Versículo de número 3. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, curve sua fronte. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale conosco hoje pela Tua Palavra. Que o Senhor, Deus, nos dê um senso de propósito, de vocação, de chamado. Cremos que foi o Senhor que nos chamou e nos arregimentou para essa obra. Que possamos servir o Senhor como bons soldados de Cristo, como filhos amados do Senhor. Use nossas vidas, Pai, porque aqui estamos dispostos a servir o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. A Igreja de Deus, ela é conhecida como família, ela é conhecida como o exército do Senhor, é conhecido como a noiva de Cristo, mas nós também somos conhecidos como soldados do Senhor. E hoje eu quero falar a respeito disso, sobre características de um bom soldado de Cristo. Porque o Senhor fala para nós que também devemos ser bons soldados. Devemos ser bons soldados porque nós estamos numa grande luta, amém? Mas essa boa e grande luta que nós estamos com alguém conosco, que é o nosso general, o Senhor Jesus Cristo. E a convicção que nós temos é que, sendo soldados de Cristo, Ele quem vai nos conduzir nessa nossa luta. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, seu filho na fé, ele fala que esse filho na fé devia ouvir o testemunho do apóstolo Paulo, e aquilo que ele já ouviu, ele pudesse passar para outros homens também, e que pudesse servir como um bom soldado de Cristo. O Senhor nos vocacionou para isso, nos vocacionou para que aqui onde nós estamos, possamos lutar essa boa batalha de Cristo, como bons soldados dele. Só que um bom soldado, ele também tem que ter algumas características, amém? Acho que aqui em Araçoiaba, que tem um quartel de soldado, eu quando era mais novo, eu tinha muito desejo na minha vida de ser um soldado. Eu falava assim, eu quero ser um soldado. E eu falei para minha mãe, mãe, eu quando cresci eu quero ser soldado. Eu era criança, né? Eu falava, tá bom, mas para mim não era suficiente. E eu falava assim, eu quero que a senhora me compre aquela roupa camuflada, aquela roupa de soldado do exército mesmo. E eu lembro que para todo lugar que eu queria usar a roupa de soldado. E eu ia na rua, colocava aquela calça camuflada, camiseta camuflada e um boné camuflado. E aonde eu ia, eu me achava um grande soldado. Só que essa não foi a vocação que o Senhor me chamou. Eu creio que o Senhor me comissionou para ser um soldado de Cristo, e não um soldado apenas numa nação. Mas a gente acha muitas coisas interessantes e características em um soldado. Um soldado, ele, quando entra dentro de um quartel, ele tem que aprender muita coisa, né? Alguns irmãos da nossa igreja de Veracruz, eles entraram no quartel, aqui em Cheia de Cruz. E é interessante, porque eles saem meninos, mas eles voltam homens.
Eles têm que aprender muitas coisas: a disciplina, o valor do trabalho, o trabalho em equipe. E nós aprendemos que, como soldados de Cristo, o Senhor tem que encontrar em nós características também, para que nós possamos servir ao Senhor. Um bom soldado, ele encara as batalhas da vida. Mas essas batalhas da vida que são enfrentadas pela força do nosso Senhor e através da graça do nosso Senhor. Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 que nós lemos, eu quero ler mais uma vez com você, ele diz assim: Tu, porém, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça na qual nós devemos nos fortificar é a graça do Senhor Jesus. Ele diz para nós: fortifica-te na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom soldado, ele precisa se preparar para uma batalha. Com pequenas exceções, a não ser em guerras, as pessoas vão com o mínimo de preparo para uma guerra, né? O mínimo de preparo. Mas o natural é que um soldado, quando ele vai para a guerra, ele precisa ser preparado antes. Por isso que quando o apóstolo Paulo fala com Timóteo, ele fala para que Timóteo se fortaleça na graça do Senhor. Nós, quando vamos servir ao Senhor nessa batalha, antes nós precisamos nos preparar. Essa é uma característica de um bom soldado de Cristo. Ele precisa ter um preparo. Que onde e como nós nos preparamos? Não é malhando, correndo, não é essas coisas que nós vamos encontrar como um bom soldado de Cristo. Mas um bom soldado de Cristo, ele se fortalece e se fortifica na graça do Senhor Jesus. Então não é o quanto você sabe, quanto você malha, o quanto você é forte naturalmente, mas é o quanto você se fortalece na graça do Senhor Jesus. Porque as batalhas da vida nós enfrentamos. Você enfrenta alguma batalha na sua vida aí? Só um pouquinho, né? E nós enfrentamos as batalhas da vida, mas na batalha da vida nós devemos nos fortificar no Senhor. Pedir que o Senhor nos fortaleça em meio à batalha. Fala: Senhor, pela graça do Senhor eu possa ser fortalecido também no Senhor. Porque as batalhas, irmãos, ela não é para ser fácil. Naturalmente não são, elas são difíceis. Mas o que nós devemos buscar no Senhor é esse preparo, porque a batalha ela vai chegar, né? Não estão profetizando o mal para ninguém, mas a palavra de Deus diz isso para nós, que nós devemos nos preparar para o dia mau. O dia mau vai chegar. Se não chegou para você, ele vai chegar, cedo ou tarde vai chegar. E diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, fortificando na graça do Senhor Jesus. Temos que buscar esse preparo. Então não é um preparo natural, mas é um preparo na graça do Senhor Jesus. E Ele vai nos dar graça para vencer a batalha do nosso dia a dia. Uma outra característica, em 2 Timóteo 2,3, ele fala assim para Timóteo: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Quando nós decidimos servir ao Senhor Jesus, nós aceitamos o pacote do todo. E o pacote do todo, ele vem o sofrimento também. Às vezes nós pensamos que a vida cristã, ela está isenta de sofrimento, de lutas, e que agora a gente vai viver dentro de uma bolha, que a gente não vai sofrer mais nada. Isso é ilusão. Então, por que algumas pessoas saem do caminho do Senhor? Porque elas começam a achar não uma lógica entre o sofrimento e servir a Deus, mas servir a Deus muitas vezes é passar pelo sofrimento.
2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo de número 9, versículo de número 23. O apóstolo Paulo diz assim para a igreja de Corinto: eu tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Verso de número 25, ele diz assim: todo atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E ele diz: assim também corro, também eu, não sem meta, assim luto, não desferindo golpes ao ar, mas eu esmurro meu corpo e eu reduzo a escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Olha aqui para mim. O apóstolo Paulo, quando ele fala aqui a Coríntio, e quando ele fala a Timóteo, ele fala para Timóteo participar dos sofrimentos do apóstolo Paulo. Eu já ministrei isso aqui uma vez, que fala a respeito dos sofrimentos, e o quanto o apóstolo Paulo sofreu para pregar o Evangelho de Cristo. Aqui em capítulo 9, a partir do verso de 23 em diante, ele diz assim que ele tudo faz pela causa do Evangelho. E às vezes a nossa disposição pela causa do Evangelho é até tá tudo bem, é eu estar na minha zona de conforto, é eu estar tudo tranquilo. Às vezes, quando nós saímos da nossa zona de conforto, nós vamos encontrar sofrimento. Só que o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu tudo faço pela causa do Evangelho. Pela causa do Evangelho, ele faz tudo. E ele diz assim: eu corro, mas eu não corro sem meta. Eu luto, mas eu não estou dando assim golpe no ar. Então, em outras palavras, ele diz assim: eu sei pelo que eu corro, eu sei pelo que eu luto, ou em outras palavras, eu sei pelo que eu sofro. Você sabe, ou você está disposto a sofrer pela causa do Evangelho? Né? Assim, hoje a gente serve a Deus aqui no Pernambuco, é uma maravilha, irmãos. Né? A gente louva a Deus pelo Brasil, pelo lugar que a gente está, mas alguns países que pregar o Evangelho é um sofrimento, e pregar o Evangelho é algo muito mais difícil. Mas o apóstolo Paulo diz: eu tudo faço pela causa do Evangelho. Então eu sei, irmão, eu sei pelo que eu estou correndo, eu sei pelo que eu estou lutando, e quando há sofrimento, eu sei por que eu ainda suporto o sofrimento. Eu suporto pela causa do Evangelho. Eu acho muito interessante, né? O Wilson, quando veio para cá, acho que o Wilson passou por muito mais lugares que eu, irmão. Né? Então assim, Deus dá a cruz para quem pode carregar cada uma sua. Então ele serviu a Deus em São Paulo, depois ele foi servir a Deus na Bahia, depois ele serviu a Deus no Veracruz, depois hoje ele serve aqui em Xande Cruz. E eu tenho uma certeza que no coração dele, ele sabe por que eu corro, ou porque eu luto, ou porque eu passo por certos sofrimentos, porque eu tudo faço pela causa do Evangelho. Um bom soldado de Cristo, como o apóstolo Paulo diz também lá em Gálatas, ele tem as marcas de Cristo. Quais marcas, irmãos? Às vezes a marca do sofrimento também. Agora, a nossa vida, a palavra de Deus diz que não se resume a isso. Não é só isso. E é por isso que suportamos algumas coisas. É por isso que nós passamos por algumas situações e suportamos as nossas situações. A gente sabe que não é só isso aqui. A nossa vida e pelo que a gente luta não é só isso aqui. Eu tudo faço pela causa do
Evangelho. Isso o apóstolo Paulo, ele aconselha Timóteo. Timóteo é um jovem. Fala: Timóteo, sofra comigo. Sofra. Passe comigo os sofrimentos da causa do Evangelho. Quando a gente convida você a servir o Senhor, ou quando nós convidamos você a entregar a sua vida para Jesus, ninguém pode te enganar ou passar um cheque sem fundo, falar assim: olha, nunca mais haverá sofrimento. Mas a diferença é que hoje, o sofrimento que nós passamos, nós não passamos só. Ou, se passamos um sofrimento, nós suportamos a causa do sofrimento porque nós temos um objetivo, que é o pregar o Evangelho e tudo fazer pela causa do Evangelho. O Senhor quer que nós, aqui em Chã de Cruz, nós possamos nos prepararmos como soldados, que aqui nós possamos aprender a sofrer pela causa do Evangelho. E às vezes a gente não está disposto a tomar uma chuva, né? Às vezes a gente não está disposto a sacrificar o nosso descanso pela causa do Evangelho. Mas que a gente possa, como o apóstolo Paulo falou, tudo eu faço pela causa do Evangelho. Uma próxima característica, no versículo de número 4, lá de 2 Timóteo 2 ainda, ele diz: nenhum soldado em serviço, ele se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou, nenhum soldado que está em serviço, ou nenhum soldado que serve ao Senhor, se envolve com as coisas dessa vida, ou com as coisas desse mundo. Sabe por quê? O apóstolo Paulo diz assim: porque o seu objetivo é agradar aquele que te comissionou, ou aquele que te chamou, ou aquele que te escolheu. O objetivo de quem está no exército, agora literalmente falando, o que é? É agradar o seu superior, não é verdade? Porque se ele desagradar o seu superior, a vida dele está honrada. Então ele quer agradar quem? Lá no quartel general. Ele quer agradar o superior dele. O superior dele fala, ele faz, ele se esforça, porque ele quer agradar o seu superior. Quanto mais nós agradar o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que a nossa vida deve ser para a glória de Deus. Nós devemos viver para a glória de Deus. Que o nosso objetivo seja satisfazer aquele que nos escolheu. E eu louvo a Deus, irmão, porque nós somos escolhidos pelo Senhor. Somos eleitos, escolhidos de Deus. Ele nos chamou, nos comissionou. Porque nós estamos hoje nessa obra, nós devemos agradar aquele que nos escolheu. Que a sua vida possa ser essa: agradar aquele que te comissionou. A palavra que eu costumo dizer é viver para a glória de Deus. Eu vou trabalhar para a glória de Deus. Eu vou me esforçar para a glória de Deus. Eu vou pregar o Evangelho para a glória de Deus. Não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Nós vamos abrir casas para pregar o Evangelho para a glória de Deus. Nós vamos alcançar vidas para a glória de Deus. Porque o nosso objetivo tem que ser agradar aquele que nos arregimentou, aquele que nos escolheu. Por isso ele fala assim, que nenhum soldado pode se embaraçar com as coisas desse mundo.
Porque não dá para você ser um soldado de Cristo, preparado, disposto a viver o sofrimento, se a sua vida for para viver o mundo, buscar as coisas do mundo. Mas não, a nossa vida é agradar aquele que nos comissionou. Amém? E a parte B do versículo, ele diz assim, vamos ler novamente o versículo de número 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Uma outra coisa que um bom soldado de Cristo tem que ter é uma motivação correta. Então, por que nós estamos hoje aqui, irmãos? Qual a motivação real do nosso coração? Que nós estamos nesse lugar, que nós estamos nesse bairro aqui. Qual o real objetivo? Se nós não tivermos a motivação correta, esse nosso superior que é Deus, a gente não consegue enganar. A gente consegue enganar o nosso superior lá do exército. Ele não quer saber qual é a sua motivação. Ele quer saber que você faça. Se você fez, para ele tá bom. Ele não precisa de uma motivação para isso. Mas a nossa motivação, ela tem que ser agradar aquele que nos arregimentou. Tem que ser agradar aquele que nos chamou. O que o Senhor vai procurar em nós é mais do que o fazer. É o porquê nós fazemos. Não é fazer para agradar o Wilson, ou para agradar o pastor, ou para agradar um amigo, ou para agradar o meu parente, o meu pai, para agradar alguém, o meu cônjuge. O propósito não é agradar a eles, mas o propósito é agradar aquele que me comissionou. Esse tem que ser a motivação do nosso coração. A motivação do seu coração de estar hoje aqui é para agradar aquele que chamou você, aquele que escolheu você, aquele que comissionou você. Esse é o nosso propósito de nós estarmos aqui, irmãos. Esse é o propósito de nós pregarmos o Evangelho aqui. E a melhor forma de você conhecer a motivação de alguém, a melhor forma de você conhecer a motivação, conhecer o coração de alguém, é quando ela faz sem ninguém estar olhando. Ninguém está vendo o que você está fazendo. Ninguém sabe o que você está fazendo. E se você ainda faz com a mesma motivação, a sua motivação é agradar o Senhor. Que a nossa motivação não seja mostrar para o outro, não seja agradar o outro, agradar o próximo, mas que a nossa motivação seja agradar aquele que nos chamou, irmãos. Então eu não quero agradar o Wilson. O Wilson agora é o meu pastor. Como diz, né? A Tati que fala igual pernambucana mesmo, perdão. Ela fala, pastor. O pessoal daqui é bem assim. A minha vizinha, a filhinha dela tem 2 anos. Aí quando eu chego lá, a primeira coisa que ela fala assim, pastor! Alegria, irmãos, eu fico tão feliz quando eu vou todo dia para poder ver ela. Mas a nossa motivação em servir o Senhor hoje aqui, ou amanhã, ou por toda a nossa vida, ela não pode ser uma motivação rasa, ou uma motivação qualquer. Essa motivação tem que ser para agradar aquele que nos chamou. Esse é o nosso propósito. Porque se o seu propósito, ou se a sua motivação não for a motivação correta, a gente não consegue passar a perna em Deus. A gente não consegue enganar Deus. Porque a palavra de Deus diz, em Salmo 139, que Ele sonda você. Ele conhece você. Ele sabe o que está lá dentro do seu coração. Ele sabe por que você vem na igreja, por que você serve a Deus.
Às vezes a motivação está tão errada, que o propósito da pessoa não é que eu quero servir a Deus, eu vou buscar Deus para ganhar algo. Se eu vou buscar Deus porque eu estou precisando ganhar um negócio, a motivação está certa, irmão? A motivação está errada. A nossa motivação não é pelo que eu vou ganhar de Deus, pelo que eu vou receber de Deus, mas a minha motivação é agradar ao Senhor que me chamou. Isso não seria tão bom para nós, irmãos, se em toda a nossa vida, ou em todo o nosso propósito, o nosso maior propósito, fosse só agradar a Deus? Em tudo que nós fazemos, ou fizemos, seja para agradar a Ele. A nossa motivação tem que ser essa. E às vezes a gente vê isso, irmãos, assim, na igreja, as pessoas servindo ao Senhor, e a motivação dela não está certa. Agora, deixa eu ensinar algo para você, olha aqui para mim. Quando a sua motivação é correta, isso vai ter uma grande durabilidade. Agora, vou pegar um exemplo aqui, viu, irmão? Eu sou o pastor Rafael. Se você não me conhece ainda, eu sou um cara chato para dedéu, viu, irmão? Você é um cara chato? Não fala amém, pelo amor de Deus, viu? Não concorda não, viu? Em nome de Jesus. Mas sou aquele cara assim difícil, eu me conheço, irmão. Eu sou um cara difícil. Então vamos pegar um exemplo. O Wilson está servindo a Deus para me agradar. Você acha que ele vai demorar quantos dias para se decepcionar comigo, irmão? Não uma semana não. Dá umas 2 horas. E se ele tiver a motivação errada, você acha que ele vai continuar servindo a Deus? A primeira coisa que ele faz é deixar de servir a Deus, porque a motivação dele não era servir a Deus, era servir a mim. E se ele for servir a mim, ele vai falar: como eu vou servir um cara que nem esse aqui? Um cara chato que nem esse aqui? Não concorda não, em nome de Jesus. Como que eu vou servir um cara chato desse aqui? Não dá. E aí o que acontece? Ele se decepciona e deixa de servir a Deus. Mas não seja isso com o seu coração, irmão. Seu propósito hoje aqui seja de agradar o coração de Deus. Sabe, Deus ama tanto você. Ele fala assim: ei, vou chamar você para ser meu soldado, ou a minha soldada. Soldado ou soldada? Soldado não existe, né? É uma soldado, né? Então, você ser uma soldado de Cristo. Amém. Então, meio amém está valendo aí já. Já ajudou, já ajudou. Você ser uma soldado de Cristo. O Senhor nos comissionou para isso. E você pensa só, irmão, hoje, quando nós observamos aqui, você acha que todo mundo que quer entrar no quartel consegue? Por quê? Porque alguns são escolhidos para poder entrar, é isso. O Senhor assim também faz conosco. Ele escolhe você para ser um soldado. Isso, irmãos, é uma grande honra. Sabe por quê? Porque servir no exército de Deus é ter uma certeza: que a batalha, a guerra, você já ganhou. Você está do lado do time campeão. Não é bom demais, irmão? Não é que nem torcer para o Santa Cruz e você só sofre, não, irmão. Não é uma luta, irmão. Eu cheguei no Pernambuco aqui e eu falei: meu, eu vou torcer para esse time aqui. Eu vou torcer para o Santa Cruz. É uma luta, viu, irmão? O time, os caras falaram: pastor, esse time está na série D. Eu falei: vou gostar desse time, vou torcer para esse time. Aí subiu para a série C. Eu falei: tá vendo aí? Subiu para a série B. Eu falei: tá vendo aí? Foi tricampeão pernambucano. Eu falei: tá vendo aí? Subiu para a série A. Eu falei: tá vendo aí? Nunca mais, irmão. Nunca mais. Mas servir a Deus não é torcer para Santa Cruz, não, irmão. Servir a Deus é saber que sempre você está do lado do time campeão. Sempre. Essa é a convicção que nós temos. É um exemplo: é você entrar na batalha, saber que vai ser difícil, saber que você vai sofrer, que você vai ter que lutar,
que você vai ter que estar preparado, mas é saber que você vai ganhar. Não é bom isso, irmão? Poxa, eu sei que está difícil. Está difícil aí, irmão? Quem está passando por alguma batalha aqui? Levanta a mão aí. Misericórdia, esse negócio está difícil nessa igreja aqui. Irmão, deixa eu falar algo para consolar o seu coração. Você está na batalha, mas uma certeza você tem: se Cristo está com você, você vai vencer. É difícil? Sim. Você vai passar por sofrimento? Sim. Ele não disse que a gente não passaria por sofrimento. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: passe comigo os meus sofrimentos. Sofre comigo. Irmão, deixa eu posar a palavra. Eu não sou apóstolo Paulo, mas sou o pastor Rafaelzinho ali de Veracruz, sabe? Sofre comigo os sofrimentos. Wilson, você não é o apóstolo Paulo não, mas sofre com isso os sofrimentos, irmão. Nós aqui hoje já fizemos muito, irmãos. A igreja aqui fez 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano, já tem aniversário de 1 ano já. E assim nós cremos que nós, glória a Deus, irmãos, né? Para a glória dele chegamos muito longe já. Mas eu sei que a gente vai muito mais. Quando tiver mais soldados alistados nesse exército. Quando os soldados que já foram alistados nesse exército estiverem lá sofrendo os sofrimentos. Irmão, vem sofrer comigo. Você quer sofrer com a gente? Vamos na nossa reunião de presbitério lá. É eu, o Wilson, o Humberto e o Cícero. Nós senta na mesa, fala: e agora? Não sei, vai fazer o quê? Mas uma coisa que eu posso falar, irmãos: apesar de passar pela luta, apesar de passar pelo sofrimento, nós lá, se você fosse na nossa reunião, você chorava, irmão. Eu acho que você chora. Se você for lá, você chora. Eu garanto pra você que você chora. Mas não sei por que vocês continuam então? Vocês não estão chorando então? Por que vocês estão sofrendo sofrimento? Porque nós uma coisa que eu falei na última reunião com ele, irmão, às vezes a gente passa por luta, por dificuldade, né, por situações difíceis, e Deus coloca paz dentro do nosso coração. Sabe por que Deus coloca essa paz? De saber que Ele está conosco. Ele está conosco, irmão. Quem você acha que é mais interessado nessa obra que eu? Você acha que o maior interessado nessa obra é o Wilson? O maior interessado nessa obra é o próprio Senhor Jesus. Fala: Senhor, essa obra não é minha, essa obra é sua. Essa igreja não é minha, essa igreja é sua. E a gente vê, irmão, e Deus vai colocando essa paz dentro do nosso coração, da seguinte forma: vocês estão do lado do time campeão, pode ficar tranquilo. Vai ser difícil, viu? E olha que difícil, meu irmão. A gente fala assim: vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar. Aí chega lá nos 47 do segundo tempo e o Senhor fala assim: ó, é pênalti pra vocês. Aí ainda dá medo, né? Você fala: e se eu perder esse pênalti aqui? Mas ele fala: não, pode ir que eu vou ajudar, e nós conseguimos, irmão. E uma coisa que a gente pode falar é que o Senhor tem nos sustentado, irmão. Tem sustentado essa igreja, o Senhor tem sustentado esse trabalho, esses irmãos, nos dado a força necessária, o vigor para continuar, a alegria para permanecer. E nós vamos continuar, sabe por quê? O Senhor nos chamou para ser um bom soldado de Cristo. O Senhor chamou você também, irmão, para ser bom soldado de Cristo, ou uma boa soldada de Cristo. Amém? Fala pro seu irmão: você. Não, falhou. Vamos tentar de novo. Peraí, vamos. Você vai falar, assim, ó, falar, entendeu? Falar, viu? Não é negócio de mímica assim, não. Vamos tentar de novo. Você agora não falhou, mas tá aí, tá melhor que na outra. É um bom soldado de Cristo.
ia falar soldado, né? Desculpa aí, irmão, acontece. Mas você deve ser esse bom soldado de Cristo. Vem, irmão, vem lutar com a gente. Vem sofrer conosco. Só posso te garantir uma coisa: no final a gente ganha. Só isso. De resto, a gente não garante nada. Viu? Eu já aviso logo, meu irmão. A gente não garante nada. A única garantia é que no final vai dar tudo certo. Eu garanto? Eu não. Quem garante é a palavra de Deus. Por isso eu posso garantir. Porque o Senhor nos garante isso. Que Ele vai nos dar a vitória necessária. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.